Um bom dia a cada um de vocês. É um privilégio estar com vocês durante esses dias aqui. E ontem nós tratamos de dois temas. Um deles, o primeiro deles é Deus, que é o centro de todas as coisas. E deveria ser o centro da nossa própria vida também. Porque, como diz aquele hino, se ele não for o primeiro, lembram dele? Do Arautos? Então a vida não faz sentido. Por outro lado, nós vivemos num mundo real. E esse mundo é um campo de batalha. E o campo de batalha não é só cósmico, ele é também histórico e ele também é pessoal. Cada um de nós está nessa situação. E você deveria ter respostas para a nossa geração. Você pode até perguntar por que eu escolhi esses temas, por uma razão muito simples. O apóstolo Paulo não diz que nós devemos dar a razão da nossa fé? Se os dias vão se tornando cada vez mais desafiadores, eu creio que nós deveríamos nos aprofundar mais e mais. Sabe que o futuro da igreja está na mão de vocês. A nossa geração, se Jesus não voltar dentro em breve, vai passar. E a minha grande pergunta é, e se Jesus não vier nos últimos 50 anos e a igreja estiver na mão da nova geração, que perfil de adventismo nós teremos? Então, é uma pergunta muito séria. Cada um de vocês que entrou na faculdade de teologia, ou mesmo que não é da faculdade de teologia, que nos acompanha, mas é um cristão, deveria ser um embaixador de Deus nesses dias. Eu espero que você seja realmente um indivíduo, um obreiro valoroso, quer seja assalariado, quer não, nesses dias finais da história humana. Nós já falamos dos dois primeiros, estamos hoje na questão do conserto eterno. E eu gostaria de começar com essa pergunta. Você está preparado para enfrentar e responder com convicção aos desafios finais entre a verdade e o erro? Eu digo com convicção porque a pior coisa, ao longo do meu ministério eu percebi, é quando você tem respostas meia boca. Quando eu era colportor e estudante, uma vez eu estava numa cidade chamada Santo Ângelo e um indivíduo me disse o seguinte: eu gosto muito de alguns obreiros, porque eles falam tão bonito, podem não saber a resposta, mas falam tão bonito que a gente fica contente, né? Isso não pode acontecer. Eu acho que, lógico, você não tem como responder tudo, e cuidado com aquele que responde todas as perguntas, mas você deveria, pelo menos como diz o apóstolo Paulo, ser um obreiro que não tem do que se envergonhar. E hoje nós vamos tratar de um tema que é extremamente desafiador dentro do cristianismo em geral. E como adventistas nós também precisamos ter a nossa convicção para fazer frente a essas distorções. O conserto, como já foi mencionado, a base do processo de salvação, onde Deus toma a iniciativa e nós de colocar um conserto conosco. E eu creio que esse tema é muito importante e nós deveríamos compreendê-lo muito bem. O tempo não é suficiente, mas pelo menos uma pequena introdução. E eu optei pelos grandes temas, os grandes temas da teologia adventista, porque nós temos que evitar as distorções. Como na Idade Média, as pessoas discutiam quantos anjos cabiam na cabeça de uma agulha. Outros temas mais, anjos têm asas ou não têm? Isso não é relevante. Eu fico, às vezes, incomodado quando vem tudo esse tipo de perguntinha que não faz muita diferença. E os grandes temas da fé passam batidos. Então, vamos em frente.
Se você estudar o tema da aliança ou concerto, você vai ver que é um tema predominante no Antigo Testamento, principalmente. Você tem o termo berit, que alguns colocam mais. Mas eu creio que, eu também não fiz uma contagem, mas eu creio que esse é um número ao redor de 300 vezes, 287 vezes no Antigo Testamento aparece esse termo. E um ponto que é importante, a primeira vez que ele ocorre na Bíblia é em Gênesis 6:18, no contexto de Noé. Então, algumas pessoas assumem que ali é o início. O termo grego equivalente, não estou me referindo à Septuaginta, mas ao Novo Testamento, alguns colocam como aparecendo 33 vezes. Agora, esse tema é extremamente importante por causa de uma teoria que tomou conta do mundo evangélico. Você tem aqueles que não se importam muito com o assunto. De duas uma, ou os teólogos liberais, eles não se interessam disso, e eles são preteristas em sua maioria, ou os teólogos evangélicos mais conservadores foram na direção do dispensacionalismo futurista. Eu gosto desse tema porque até escrevi a minha dissertação de mestrado sobre ele, né? Sobre uma análise crítica da escatologia dispensacionalista de Hal Lindsey. Mas vamos em frente. O dispensacionalismo tem muitos outros indivíduos, mas em sua essência, eu pessoalmente creio que 3 indivíduos foram fundamentais na sua fase mais formativa. O primeiro deles, John Nelson Darby, e esse indivíduo foi o que desenvolveu essa teoria do futurismo, aliás, não o futurismo em si, mas essa ideia dispensacionalista, como conhecemos hoje. Outro indivíduo, um americano, Clarence Larkin. Esse indivíduo não é muito conhecido, mas ele foi um que popularizou o dispensacionalismo através dos seus diagramas históricos, bem populares. Basta você entrar no YouTube, você vai encontrar vários deles. E, por sua vez, o que deu o impulso realmente significativo foi C.I. Scofield, na sua famosa Bíblia Anotada, cuja primeira edição apareceu em 1909, teve várias edições, 1911, mas a revisada mesmo, 1917, e lógico, sabe que Bíblias anotadas tendem a sugerir a interpretação, ou predispor o indivíduo para a interpretação. Então, esta Bíblia foi talvez o agente mais importante nessa popularização. Aqui você tem as 2 edições, e essa Bíblia foi publicada por não foi nada menos do que a Oxford University Press. Uma publicadora de prestígio, portanto, sabe que por trás de uma publicação está o nome da editora. E ninguém contestaria essa editora, então todas essas coisas ajudaram a popularizar o dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? Veja, esse é um dos diagramas daquele indivíduo que eu mencionei, Larkin. Extremamente complicado. Você tem que pegar isso aqui e estudar para tentar entender. Não é uma coisa assim que você vai simplesmente olhar lá e já compreendeu. Você vai ver que aquela primeira parte ali fala da criação do mundo. O mundo sem forma e vazia, depois o caos e a criação em 7 dias. Então dá a impressão que é uma criação em 2 etapas. Esse você sabe que é um problema bastante sério, né? De algumas pessoas que têm esse intervalo no processo da criação.
Depois você tem o processo da criação e a recriação finalmente no futuro. Bom, eu vou ficar com o diagrama seguinte porque esse é mais complicado. Esse não está muito legível, mas é um que eu encontrei em português que nos ajuda. Eles dividem a história humana em 7 grandes dispensações. Talvez eu esteja chovendo no molhado com alguns de vocês que conhecem bem isso, mas sempre é bom a gente ter um denominador comum. A primeira dispensação é da inocência, a segunda da consciência. Depois vem o governo humano, a promessa, a lei, a igreja, ou graça, como você quiser, mas igreja, e finalmente o reino milenário. Qual é a essência do dispensacionalismo? Eles creem que a história humana, como eu acabei de mencionar, é dividido em 7 dispensações. Cada uma delas começa com uma revelação especial de Deus. O povo é julgado com base naquela dispensação. Ele fracassa, vem o juízo, e aí começa uma nova dispensação, distinta da anterior. A base, a essência do dispensacionalismo é o pensamento dicotômico, a separação entre Israel e a igreja. E eles dizem que essa separação, essa distinção, vai se perpetuar pela eternidade. Ou seja, depois da segunda vinda de Cristo. Por sua vez, fazem uma outra distinção na segunda vinda de Cristo. Vem o arrebatamento secreto da igreja, 7 anos depois, a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino milenial em Israel, literal, na velha Jerusalém. E então, o Messias vai governar ali, e os 144 mil vão ser os evangelistas durante o milênio. Então tem uma segunda oportunidade de conversão durante o milênio. Além disso, tem que haver o terceiro templo. Se você visitar Israel, e nós vamos ter em julho um encontro com os professores da divisão sul-americana, você vai ver que há um movimento messiânico lá do terceiro templo, porque em realidade sacrifícios só podem ser oferecidos no templo. Então precisa do terceiro templo. E tem muitas outras coisas. Não sei se você sabia, mas boa parte da política americana de apoio ao Estado de Israel vem dessa ideologia. Alguns presidentes americanos eram dessa linha dispensacionalista. Então você tem uma forte roupagem, essa questão do Oriente Médio tem a ver com isso e afeta até a política externa americana. O livro de toda esta série, Deixados para Trás, não sei se você lembra, até o Dwight Nelson publicou um livro em resposta a eles intitulado What Left Behind, Left Behind. Em português eu acho que jamais será deixado, ninguém será deixados para trás, foi uma resposta a isto. E filmes também. Eles têm popularizado essa ideia tremendamente pelos filmes também, onde o avião vai, o piloto é arrebatado, e então o avião se desgoverna no ar. Tinha uma época aqui no Brasil, não sei se ainda hoje, acho que não mais, mas tinham carros que tinham decalcos, atrás dizia, cuidado que o motorista pode ser arrebatado e o carro desgovernar na pista. Então, meu amigo, a gente muitas vezes está numa redoma nossa e não conhecemos tudo, mas praticamente todo mundo pentecostal é dessa linha. E boa parte dos batistas e evangélicos. E a nossa resposta precisa ser muito clara neste lado, especialmente por uma razão também. Esta é uma estratégia de dizer que a lei e o sábado sim, foi para a dispensação da lei.
mas agora nós só temos a graça. Mesmo que pessoas não venham aderir às 7 dispensações, isso é muito comum no meio evangélico, essa história que hoje estamos sobre a graça, não precisamos de lei. E lamentavelmente até alguns no nosso meio começam com essa ladainha, né? Desculpe. E eles dizem que não, o sábado sim, é para os judeus, na dispensação da lei e na dispensação do reino milenial. Durante o milênio, o sábado vai voltar a ser observado, mas hoje nós não precisamos dele. Então veja quão sutil é essa ideia. Eu até escrevi um capítulo de um livro do volume 2 do sábado, do Instituto de Pesquisas Bíblicas, que vai sair dentro de pouquinho tempo, sobre o sábado como sinal pactual em diferentes modelos que nós temos, sendo esse um deles. Mas vamos em frente. Vamos refletir um pouco sobre o concerto da aliança. No passado, o pastor Reinaldo Siqueira, que escreveu a dissertação dele, aliás, a tese de doutorado dele sobre a aliança em Amós, e também a dissertação de mestrado dele sobre a aliança em Daniel 9, eu entendo, falava bastante sobre o tema da aliança. Mas vamos refletir sobre alguns temas, algumas ideias que eu creio que são muito importantes. Um dos capítulos que eu gosto muito, eu gosto de toda a Bíblia, mas um deles que eu acho muito bonito é Isaías 56, que fala na era messiânica. Por causa do espaço, eu não coloquei todo o texto, uma vez que está sendo transmitido também pela internet, pelo menos quem assistir pode ver ali a essência. Mas esse capítulo é tão bonito. Ele fala da era messiânica e diz: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, e todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Está vendo ali que fala da aliança e do sábado em paralelismo ali? E os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Então aquela frase tão bonita, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aqui você vai ver a universalidade do sábado. A ideia de ser só para os judeus, não. Uma aliança para todos os povos com o sábado como sinal. Eu podia colocar muitos outros textos, mas eu espero hoje ficar no horário, pastor. Você não acha que seria conveniente? Vamos em frente. Em Apocalipse 14, 6 e 7, que é parte do estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre, por coincidência, nós temos a primeira mensagem angélica. Nós podíamos até citar de memória, não é? Acho que todos vocês sabem de memória, mas vamos ler ali. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Meu amigo, essa expressão evangelho eterno é fundamental. Então a ideia de evangelhos, a parte ali onde você tem um evangelho ou uma mensagem para cada grupo, eu creio que esse texto, alguns podem interpretar de outra maneira, mas no meu entender, fala de um evangelho que é eterno. Não existe fragmentações do evangelho, ele é eterno. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Eu coloquei essa expressão, fez o céu, a terra e o mar, em negrito por uma razão. Porque você sabe que essa expressão não é tirada de Gênesis, ela é tirada do 4º mandamento. Tem a possibilidade de um salmo também. Mas aqui você tem uma clara alusão ao evangelho eterno sendo proclamado, no qual o Deus que fez o céu, a terra e o mar é aludido, portanto você tem uma alusão indireta ao 4º mandamento do sábado até mesmo.
Bom, Ellen White tem algumas declarações que eu acho simplesmente fantásticas. Sabe que ela usa uma linguagem simples, não é nem sofisticada. Mas eu chamo algumas declarações dela de embrionárias porque ela pode abrir um universo de reflexão. E uma delas é essa. Que diferença em relação com a teoria, no meu entender, não bíblica do dispensacionalismo? Ela diz: não existe o contraste que muitas vezes se afirma haver entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei de Deus e o Evangelho de Cristo, entre os requisitos da dispensação judaica e os da cristã. Isso é muito importante. Está no Comentário Bíblico Adventista, volume 6. Por que não existe esse contraste? E aqui aparece uma declaração que você encontra também na meditação matinal, Cristo Triunfante, com uma linguagem um pouquinho diferente, mas diz: o Antigo Testamento é o Evangelho em figuras e símbolos. O Novo Testamento é o corpo e a substância. Um é tão essencial como o outro. Você aceitaria Jesus como Messias se não fosse as profecias messiânicas do Antigo Testamento? Não creio. Agora, essa declaração, Ellen White tocou com o martelo na cabeça do prego. O Antigo Testamento é o quê? O Evangelho em símbolos. O Novo Testamento é o Evangelho em realidade. Por quê? Porque a natureza humana nunca mudou. Nós sempre fomos depois da queda e continuaremos sendo pecadores, carentes da graça de Deus. Então, o ser humano não muda, não mudou, ele pode ser transformado pela graça de Deus. Então, o Evangelho é diferente. Ela tem várias outras declarações onde ela diz, por exemplo, numa delas, que em cada sacrifício oferecido, em cada nuvem de incenso, afigurava a graça de Cristo e apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sabe que eu tive uma experiência muito interessante, desculpe por compartilhar com vocês aí, mas eu estava nós moramos aqui na casa ao lado do hotel, e um dia eu recebi um convite de um amigo chamado Bartarim, Valdir Bartarim, e ele chegou para mim e disse: olha, pastor, eu tenho um indivíduo em Conchal que eu gostaria que você estudasse a Bíblia com ele. E ele era um líder leigo, tinha uma formação teológica para leigos da igreja do Evangelho Quadrangular. E ele disse: eu estou tentando dar estudos bíblicos a ele durante 5 anos. E ele não aceitou. Mas agora ele concordou, se eu trouxer alguém, de estudar a Bíblia com ele. Só que ele tem um preconceito que considera todos os adventistas legalistas. E eu disse: caramba, e agora? Se eu falar do lado evangélico, ele vai dizer: não, isso eu já conheço, não preciso ficar chovendo no molhado aqui, aprender o que eu já sei. Se eu falar do lado distintivo da fé, ele vai dizer: não, eu já sabia que eles eram legalistas mesmos. Eu pensei: o que eu vou estudar com ele? Aí eu decidi estudar com ele sobre o plano da salvação. Eu disse: a Bíblia ele já não precisa saber que tem 39 livros, 27, esse negócio todo, já sabe muito bem. E eu disse: veja, na Bíblia, eu comecei com Efésios capítulo 2, verso 1 a 5, aliás, 1 a 10 ali. Mas veja uma coisa, diz para ele: você sabe que nós somos salvos pela graça. Oh, sim, eu concordo plenamente, aqui o texto diz. E nós somos justificados pela fé. E eu mostrei alguns textos ali no Novo Testamento, mas nós somos julgados pelas obras. E ele concordou. Eu disse: assim é o plano da salvação no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento é exatamente igual.
E aí eu mostrei aquele texto de Isaías 55, ó todos vós que tendes sede, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O que é comprar sem dinheiro e sem preço? Não é a graça? E tem outros, Salmo também fala, salva-me por tua graça, e assim por diante. Abraão justificado pela fé, julgado pelas obras depois também. No final do primeiro estudo ele disse assim, caramba, pastor, eu sempre cria que os adventistas eram legalistas. E agora eu percebo que vocês são mais evangélicos do que os evangélicos. Porque os evangélicos creem que a salvação pela graça é no Novo Testamento e no Antigo Testamento pela lei, pelas obras. E agora você me diz que nunca nenhum ser humano pôde ser salvo a não ser pela graça de Deus? E assim é o modelo do Antigo Testamento? Resumindo a história, na casa dele eu dei a mesma série e depois eu entrei como a graça de Deus se manifesta no santuário. E eu dou o estudo bíblico sempre baseado no santuário. Resumindo, ele e sua esposa se batizaram e outras pessoas mais também, que a gente acabou repetindo outras 2 vezes a mesma série ali. Nós temos uma mensagem que é uma potencialidade, que tem um poder tremendo. Por que a gente é tão acanhado, tão tímido? Sabe que o mundo cristão evangélico deveria aprender essas tremendas verdades que nós temos, pela graça de Deus. E Ellen White, mais evangélica do que ela é nesse texto, eu não sei como. Ela coloca o Antigo Testamento como evangelho em símbolos. Agora, a nossa compreensão da aliança ou do concerto foi mudada significativamente como igreja pela publicação desse livro pela nossa editora Southern, que não existe mais, foi comprada depois pela Review. Em 1967, o autor era um médico, e na página 61 deste livro tem uma declaração muito importante, porque até então se pensava sempre nessa dicotomia entre as alianças. E veja o que diz ali. Com a paciência de vocês, vamos passar por essa declaração. A antiga aliança dada no Sinai incluía todas as alianças que a precederam. Veja, a antiga aliança dada no Sinai incluía todas as alianças que a precederam. Deus é o mesmo em todas as épocas, pois Ele é imutável e o seu amor é eterno. O Evangelho é o mesmo em todos os grandes períodos de tempo. Apesar de terem sido abertas ao entendimento novas e importantes verdades próprias das gerações vindouras, as revelações do presente não contradizem nem anulam as do passado. Assim o tipo sua verdadeiro, pois a antiga aliança incluía o sistema sacrificial da era patriarcal, a promessa do arco-íris de Noé, o rito da circuncisão e todas as outras promessas. Incluía o concerto eterno renovado a Abraão, Isaque e Jacó. Que declaração realmente que toca no âmago da questão. Então ele coloca aqui, em outras palavras, que as alianças são cumulativas e da aliança eterna. Nós temos uma outra declaração de Hans Larondelli. Esse material está no livro que vocês têm em português, até aí na tradução ao português, publicado aí localmente. As alianças de Deus com Adão, Abraão, Israel, por meio de Moisés e Davi, eram a prometida nova aliança a Israel. Eram estágios sucessivos da única aliança de Deus, da graça redentora que é cumprida em Jesus Cristo.
Sabe, isso é bem diferente do que muitas pessoas colocam. Você tem esse livro, que é um clássico hoje, embora seja de 2007, tem a edição em inglês e também a versão em espanhol, que compensa dar uma lida. Agora, o ponto é, onde começaram as alianças? Embora o termo Berit aparece por primeira vez em Gênesis 6, nós temos evidências claras de que a observância do sábado, ou seja, a instituição do sábado no final da semana da criação, tem uma linguagem de aliança. O texto bíblico diz que Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Se Deus apenas tivesse descansado, eu teria dúvidas, porque o descanso divino pode não implicar no descanso das suas criaturas. Mas lembram que até o próprio Hans Larrondel diz que o exemplo divino é tão autoritativo quanto o seu mandamento. Mas ele não só descansou, ele também abençoou, transformou o sábado num canal de bênção. E o santificou, separou para uso sagrado. E quando Deus o faz, ele sempre faz em função de suas criaturas. Então, não dá para isolar isso como sendo um ato meramente divino, sem implicações nas criaturas. Houve ali um concerto, uma aliança de Deus com o seu povo. E como se isso não bastasse, o próprio Karl Barth, na sua dogmática do cristianismo ou da igreja, ele diz o seguinte: a história da aliança foi realmente estabelecida no evento do sétimo dia. E as evidências não são meramente o conteúdo do texto, mas as alusões posteriores no quarto mandamento, em Êxodo, depois e também lá em Hebreus 4, a instituição do sábado como um modelo para as criaturas, né? E pela razão. Esse é um autor, esse é o nome de um homem, Meredith. Ele, nesse livro, que é citado até por Skip McCarthy, na sua obra sobre a aliança, ele diz o seguinte, ele tem uma longa citação que compensaria ler, mas só essa parte aqui. A ordenança do sábado no Éden era um sinal da aliança de Deus com o homem, já em vigor ali. Veja, isso não é um adventista falando. A ordenança do sábado no Éden era um sinal da aliança de Deus com o homem já em vigor ali. O próprio fato de o prólogo da criação de Gênesis ser lançado em forma sabática nos diz que a criação do mundo foi um processo de aliança. É muito interessante você ver o que alguns evangélicos hoje, como eles estão reconhecendo esse fato. E eu coloco também o seguinte, mais ou menos um resumo. Como sinal da aliança eterna de Deus com os seres humanos, o sábado do sétimo dia provém da eternidade e avança rumo à eternidade, permeando todas as demais alianças bíblicas, sem se limitar a nenhuma delas. O sábado é de natureza imutável, não podendo sua santidade ser transferida para nenhum outro dia. Se o sábado se tornou o símbolo, porque uma coisa que eu muitas vezes refleti é o seguinte, cada aliança tem um símbolo. A de Noé tem o arco-íris, de Abraão a circuncisão. Depois você tem isso, tem aquilo. Mesmo não sendo mencionado como um símbolo de aliança, o batismo eu entendo que também é. Agora, e o sábado seria de quê? O sábado é o símbolo, ou o sinal da aliança eterna. E todas as demais alianças são tentativas de nos levar de volta a essa aliança eterna.
são contextualizadas à realidade das pessoas. Agora você podia perguntar, mas e o apóstolo Paulo não faz uma grande dicotomia entre a antiga aliança e a nova? Cuidado ao tratar desse assunto. Eu não creio que Paulo está condenando a aliança em si, porque senão ele estaria acusando a Deus que tomou a iniciativa da aliança. Então Deus ensinou um caminho errado. Pelo contrário, ele fala do mau uso que o povo de Deus fez daquela aliança. Como eles tornaram aquela aliança ou distorceram, esse é o ponto-chave, mas não a aliança em si. Sabe que o grande teólogo Gerhard von Rath, na sua Teologia do Antigo Testamento, publicado antigamente pela Haste, ele até quando fala na teologia do Deuteronômio, ele diz, o Deuteronômio não fala de um caminho legalista à salvação, porque os imperativos deuteronomistas são precedidos dos indicativos deuteronomistas. Em outras palavras, antes de dizer obedeça, é dito, vós sois meu povo eleito. Então, primeiro vem a eleição do povo, e depois, como resposta à graça de Deus que o salvou, vem a obediência. Como os próprios 10 mandamentos que começam em Êxodo capítulo 20, verso 1, com a proclamação da salvação e depois a salvação. Bom, nosso tempo está esgotado. Eu creio que vocês poderiam aprofundar muito, mas nós teríamos que deixar isso muito claro ao darmos estudos bíblicos e em nossa pregação, para que as pessoas compreendam a beleza do evangelho bíblico e não distorcido como muitas vezes ocorre por aí. E nossa missão, de acordo com o texto que a gente leu inicialmente, é pregar esse evangelho eterno no contexto da hora do seu juízo agora, chamando o povo a adorar a Deus do concerto que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que Deus abençoe. Amém.